Desarme e endureça com o efeito espelho. Lei 44. O espelho reflete a realidade, mas também é a ferramenta perfeita para a ilusão. Quando você espelha os seus inimigos, agindo exatamente como eles agem, eles não entendem a sua estratégia. O efeito espelho os ridiculariza e os humilha, fazendo com que reajam exageradamente. Colocando um espelho diante das suas psiques, você os seduz com a ilusão de que compartilha os seus valores. Ao espelhar as suas ações, você lhes dá uma lição. Raros são os que resistem ao poder do efeito espelho. O espelho economiza energia mental. Basta repetir os movimentos dos outros, dando-lhe o espaço necessário para desenvolver uma estratégia própria. A lei observada. Em 1652, a baronesa Mancini, viúva recente, se mudou com a família de Roma para Paris, onde poderia contar com a influência e a proteção do irmão, o cardeal Mazarino, primeiro-ministro da França. Das 5 filhas da baronesa, 4 deixaram a corte tonta com a sua graça e beleza. Estas encantadoras sobrinhas do cardeal Mazarino ficaram conhecidas como as Mazarinettes, e logo passaram a ser convidadas para todas as funções mais importantes da corte. A outra filha, Marie Mancini, não compartilhava da mesma sorte, faltando-lhe a graça e a beleza das irmãs, as quais, junto com a mãe e até o cardeal Mazarino, acabaram por antipatizar com ela, achando que estragava a imagem da família. Tentaram convencê-la a entrar para um convento, onde não causaria tanto constrangimento, mas ela se recusou. Em vez disso, aplicou-se aos estudos, aprendendo latim e grego, aperfeiçoando o seu francês e exercitando os seus talentos musicais. Nas raras ocasiões em que a família a deixava participar do que acontecia na corte, ela se esforçava para ser uma ouvinte atenta, medindo as fraquezas e os desejos secretos das pessoas. E quando, finalmente, ela conheceu o futuro rei Luís XIV, em 1657. Luís tinha 17 anos, Marie estava com 18. Resolveu que, apesar da sua família e do tio, daria um jeito de fazer aquele jovem se apaixonar por ela. Esta parecia ser uma tarefa impossível para uma moça tão comum. Mas Marie estudou o futuro rei atentamente. Notou que a futilidade das irmãs não lhe agradava e percebeu que ele detestava os esquemas e a politicagem mesquinha que fervilhava ao seu redor. E viu que ele tinha uma natureza romântica, lia romances de aventuras, insistia em marchar encabeçando as suas tropas e tinha altos ideais e paixão pela glória. A corte não alimentava essas suas fantasias. Era um mundo banal, superficial que o aborrecia. A chave para o coração de Luís, Marie percebeu, seria um espelho que refletisse essas fantasias e anseios juvenis de glória e romance. Para começar, ela mergulhou nos romances, poemas e peças românticas dos quais ela sabia que o jovem rei era um leitor voraz. Quando Luís veio conversar com ela, percebeu encantado que ela falava das coisas que lhe tocavam a alma, não de moda ou fofocas, mas do amor cortês, dos feitos dos grandes cavaleiros, da nobreza de reis e heróis do passado. Ela alimentou a sua sede de glória criando a imagem de um rei augusto e superior, a que ele aspirava a ser. Ela atiçou a sua imaginação. Como o futuro Rei Sol passava cada vez mais tempo na companhia de Marie, acabou se tornando óbvio que ele estava apaixonado pela moça menos provável da corte. Para o desgosto das irmãs e da mãe, ele enchia Marie Mancini de atenções. Ele a levava em suas campanhas militares e fazia questão de posicioná-la num local de onde podia ficar assistindo enquanto ele marchava para uma batalha. Até prometeu a Marie que se casaria com ela e a faria sua rainha. Mazarino, entretanto, não ia deixar que o rei se casasse com sua sobrinha, uma mulher que não propiciaria à França alianças reais ou diplomáticas. Luís tinha de se casar com uma princesa da Espanha ou da Áustria. Em 1658, Luís sucumbiu à pressão e concordou em romper com o primeiro envolvimento romântico da sua vida. Ele lamentou muito ter de fazer isso, e no final da sua vida, reconheceu que jamais tinha amado ninguém como a Marie Mancini. Marie Mancini fez o jogo do sedutor muito bem. Primeiro, ela deu um passo atrás para estudar a sua presa. A sedução quase sempre não vai adiante do primeiro passo porque é muito agressiva. O primeiro movimento deve ser sempre um recuo. Estudando o rei de longe, Marie viu o que o distinguia dos outros, os grandes ideais, a natureza romântica e desdém esnobe pela política mesquinha.
O próximo passo de Marie foi espelhar esses anseios secretos de Luís, fazendo-o vislumbrar o que poderia ser um rei divino. Este espelho tinha várias funções. Satisfazer o ego de Luís XIV, dando-lhe um duplo sentido que ele podia ver, e também manter o foco tão exclusivamente voltado para ele, a ponto de fazê-lo sentir que Marie existia para ele apenas. Cercado por um bando de cortesãos ardilosos que só pensavam em seus próprios interesses, ele não conseguiu resistir a este foco devocional. Finalmente, o espelho de Marie estabeleceu um ideal a ser buscado, o do cavaleiro nobre da corte medieval. Para uma alma ao mesmo tempo romântica e ambiciosa, nada poderia ser mais inebriante do que ter alguém lhe mostrando um reflexo seu idealizado. Com efeito, foi ela quem criou a imagem do Rei Sol. Luís XIV mais tarde admitiu a enorme participação de Marie na criação da sua imagem radiante. Nisto está o poder do espelho do sedutor. Ao duplicar os gostos e ideais do seu alvo, você mostra a sua atenção pela psicologia dele, uma atenção mais encantadora do que qualquer ação agressiva. Descubra o que torna a pessoa diferente dos outros. Depois erga o espelho e lhe mostre o reflexo dessa diferença. Alimente as suas fantasias de poder e grandeza, refletindo os seus ideais, e ela sucumbe. A metáfora, por exemplo, é uma espécie de espelho do que é real e concreto, quase sempre expresso com mais nitidez e profundidade do que por meio de uma descrição literal. Quando você lida com a força de vontade refratária dos outros, a comunicação direta com frequência só faz acentuar essa resistência. Isto acontece com mais nitidez quando você se queixa do comportamento das pessoas, particularmente em áreas sensíveis como a sua forma de agir e de amar. Você conseguirá uma mudança muito mais duradoura se fizer uma analogia, um espelho simbólico da situação, guiando o outro através dele. Como o próprio Cristo compreendeu, falar em parábolas costuma ser a melhor maneira de ensinar uma lição, pois deixa que as pessoas percebam a verdade sozinhas. Ao lidar com pessoas perdidas nos reflexos de mundos de fantasia, jamais tente empurrá-las para a realidade estilhaçando os seus espelhos. Mas ao contrário, entre no mundo delas e opere lá de dentro, seguindo as suas regras e, gentilmente, guiando-as para fora da sala dos espelhos onde entraram. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal.